Muito boa noite, meus amigos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou lá de Catanduva e não é que eu sou ocupado, é que eu tenho comércio e a gente fecha à tarde, né? E aí daqui lá é 1 hora, né? Então para chegar aqui às 8 é uma correria danada, mas é uma grande felicidade no coração quando a gente consegue levar o Evangelho de Jesus, né? Para quem está com o coração receptivo para ouvir, né? A palestra que eu separei para a gente bater um papo hoje, eu vou contar um pouquinho da história dela, assim, para vocês entenderem melhor. Eu sou de Catanduva e sou musicoterapeuta, né? E aí eu trabalho na APAI de Catanduva, trabalho em outros lugares também, e um dia a diretora da APAI pediu para que eu fizesse uma palestra para as pessoas, né, para os funcionários, para os professores que lá trabalham. Aí eu pensei assim, poxa, mas é difícil a gente falar, né, quando a gente está fora do centro espírita, porque afinal de contas cada um, né, processa a sua fé, e aí você vai falar de coisas que às vezes ofendem outras pessoas. Então eu fiquei pensando, o que eu poderia falar, né, para pessoas que acreditam em coisas diferentes, mas que têm Jesus no coração, como todos nós temos, né? E aí eu pensei nesta palestra, eu e o outro, né? Que se trata justamente da importância do outro em nossas vidas, né? Monte Azul é uma cidade que não é tão grande, né? Catanduva também não é tão grande, mas, como eu havia comentado, eu vim de uma pequena cidade chamada Embaúba, não sei se vocês conhecem, mas, inclusive, no Dia das Mães, minha mãe me contou que quando meu pai se casou com ela, ele veio para cá. Existe um banco aqui chamado Banco Queiroz, é isso? Os mais antigos já assinaram com a cabeça. E ele era engenheiro agrônomo e ele veio para cá para trabalhar aqui, né? E minha mãe começou a fazer o normal aqui, né? Antigamente chamava-se normal. E aí meu pai foi para o Banco do Brasil, em Catanduva. E aí ele vinha todo dia para cá buscar minha mãe, né? Olha que interessante. E hoje estou aqui, né, nesta cidade que acolheu meus pais quando se casaram. Olha que coisa bacana, né? E na minha cidade, né, que eu fui criado durante um tempo em Embaúba, porque meu pai era de Embaúba também, como uma cidade pequena, a gente gostava muito de receber visitas, né? Não sei se aqui vocês gostam de receber visitas, mas assim, em Catanduva está meio complicado, né? As pessoas não estão gostando muito de receber visitas, né? Tanto é que quando a gente vai receber alguém, a gente precisa agendar, né? Ó, quarta-feira, né, 8 horas da noite, eu vou dar uma passada na sua casa. A gente não pode chegar e tocar, né? Bater palma, tocar interfone, tocar campainha, né? A pessoa fala, meu Deus do céu, o que está vindo aí? Ai, Jesus, né? Não é assim? Então, ficou uma coisa mais difícil. Aí a gente comenta com a nossa esposa, né, que veio aqui hoje junto comigo, fazer companhia para mim. Fala assim, ó, fulano vai vir aí 8 horas aí, vai vir aqui em casa. Mas vai vir para jantar? Não, só vai dar uma passadinha. Aí mesmo assim, eu tenho que passar no mercado, comprar alguma coisa, oferecer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa. Pelo menos um café, né? E o café hoje está R$700 o quilo. Então está difícil para a gente também, né? Mas enfim. Outro dia eu fiquei sabendo que tem um café fake, né? Que é uma bebida sabor café. Mas não é café, mas tem café. Mais barato. Tem gente aqui, né? Nós brasileiros, então a gente para tudo. Enfim, e aí o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente não está entendendo essa importância de estar com os outros, não é? Então a gente está se afastando. A tecnologia muitas vezes dá a falsa sensação de que a gente está próximo, né? Quantos amigos vocês têm no Facebook? A gente tem 5.000 amigos, 3.000 amigos, não é? Mas se você ficar doente, quem que vai te visitar no hospital? Dá para contar nos dedos, não dá? Então a gente consegue falar com várias pessoas, né, em locais distantes, até quase simultaneamente, mas aquele olho no olho, aquele carinho, aquele abraço, a gente está perdendo, né? E meu avô me dizia o seguinte, que antigamente
dentro das nossas casas era assim, 2 sofás de frente um sofá de frente para 2 poltronas, não era assim? Aí depois o que aconteceu? Veio o rádio. Aí a gente botou o radinho no cantinho da sala, meus avós me contavam, para assistir as radionovelas, as músicas, né, e tal. E aí a gente continuou com a mesma disposição ainda dos móveis. Mas aí veio a TV. Aí a TV, a gente fez um altar para ela, né? Colocou um rack bem bonito, colocou os enfeites no rack, né? E a gente colocou toda a disposição da sala dos móveis de frente para a TV. Né? E quando a gente precisa conversar com alguém, o que faz? Oi, fulano, olha aquele negócio lá, né? A gente não se olha mais. E atualmente o que está acontecendo? Ou você tem uma TV em cada quarto, ou você tem um celular. Cada um imerso dentro das coisas que quer assistir, que quer ver, né? Não compartilhando fisicamente o espaço mais com ninguém. Né? Então vejam, antigamente a gente gostava de receber visita porque a visita era uma coisa bacana, não é, para a gente, trazia novidade. Eu lembro que teve um tio meu, né, quando a gente morava em Imbaúba, que trouxe um micro-ondas no carro para mostrar para a gente, que não tinha chego de micro-ondas ainda. Né? Então a gente gostava demais, aí botou um ovo lá para cozinhar, a gente morreu do coração, porque vocês já botaram ovo no micro-ondas, aquele explode tudo, a gente achou que, né, ia explodir aquele aparelho, né? Mas era novidade, era gostoso, as pessoas contavam histórias, a gente queria receber a visita para saber, né? Porque o dia a dia era cansativo, né? E aí outro dia eu estava fazendo uma palestra, até uma pessoa veio falando para mim que tem simpatia para mandar a visita embora. Vocês sabem qual é a simpatia? Vocês querem que eu conte ou vocês sabem? Da vassoura? Pois é. A gente faz macumba para mandar os outros embora da nossa casa. Olha só. É que a gente é bonzinho com o nome de simpatia, né? Olha que coisa. Então veja que interessante. Nós perdemos, né, esta vontade de estar juntos. Graças a Deus, é muito mais legal. Na pandemia, por exemplo, não sei se aconteceu aqui, mas vocês perceberam que algumas vezes algumas casas fizeram online, né, as transmissões, fizeram estudos online. Vocês acharam que foi legal, igual vir ao centro? Nossa, eu senti uma falta terrível. Eu falei assim que parece que o meu Wi-Fi foi desconectando, foi de 4G para 3G, de repente a gente ficou meio perdido. A casa espírita é importante, as pessoas, né, são importantes para a gente ter o nosso contato. Né? Então vejam só, para a gente saber quem é o outro, a gente precisa saber quem somos nós. Né? Então vejam, se por acaso eu chegar para vocês e falar assim, olha, eu gostaria de escolher alguém para vir aqui na frente, que eu vou fazer algumas perguntas. Né? Aí a pessoa vem aqui na frente e eu falo assim, olha, quem é você? Aí a pessoa vai falar, olha, eu sou, né, loiro, alto, 1,80 m, corpo, né, atlético, né, olhos azuis. Não é assim? A gente vai falar nossas características. Vou falar meu nome, meu endereço, signo, enfim, toda aquela lista lá que está lá. Depois que eu falar tudo aquilo lá, vocês estão me conhecendo 100% perfeitamente quem sou eu? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Porque nós temos que entender que somos muito mais, né, que o corpo físico. Nós somos muito mais o que a gente faz. Né? Nós somos muito mais que a capa do livro. Né? Então, o que somos nós, afinal de contas? E aí, essa psicopedagoga, Elisângela de Ávila Luz, ela tem um texto que eu achei muito bacana e resolvi compartilhar. Quem sou eu? Sou a soma de tudo que vivi. Sou um pouquinho da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, irmãos, tios, sobrinhos e primos.
Eu sou os amigos que conquistei, sou os livros que li. Sou um pouquinho de todos, sou os lugares que por aí andei, sou muito dos alunos que ensinei, porque ela é pedagoga, sou muito das pessoas que conquistei. Sou os valores que aprendi, sou o amor de Deus que habita em mim. Sou as histórias que vivi, sou um pouquinho das crianças que ensinei, sou um pouco das crianças com as quais aprendi. Sou pedagoga por amar a profissão, sou uma eterna aprendiz. O que ela quis dizer então com isso? Ela está querendo nos dizer que nós somos a soma das nossas experiências. Nós somos o que nós vivenciamos desde que nascemos até agora. Ou nós acreditamos na reencarnação desde a primeira encarnação até agora. Então eu costumo brincar assim, eu não sou o Lucas velho, já com 50 anos, vamos dizer assim, né? Eu sou o Lucas versão 2025, atualizada. Certo? Porque hoje eu sei mais que ontem e provavelmente amanhã vou saber mais que hoje. Né? Estou vivendo, estou lúcido, estou aprendendo. Isso é importante. Então nós somos a soma dessas pessoas que passaram por nossas vidas. Então ela diz sobre a família, ela diz sobre os amigos, não é? E engraçado que as experiências que a gente tem na vida, se não for a sua totalidade, é quase 100% aprendendo com o outro. Não é? A gente aprende com o outro. Nós não aprendemos sozinhos, isolados. Não é? Nós aprendemos justamente com as outras pessoas que passam nas nossas vidas. Né? A família, principalmente no primeiro momento. Né? E aí, fazendo essa correlação, essa foto, que aparentemente é uma moça, na verdade, são a junção de várias pessoas formando uma colcha de retalhos. E nós somos essa colcha de retalhos. Né? Além da genética, nós somos, né, as coisas que nós aprendemos. Sabe aquela música, Como os Nossos Pais? É isso. É isso. Quando a gente é jovem, a gente critica os pais. Né? E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai fazendo praticamente o que nossos pais faziam com a gente. E a gente precisa tomar cuidado também. A gente tem que reter o que é bom, mas jogar fora o que é ruim. Né? Nossa mãe não falava assim, eu não aguento mais, eu vou sumir de casa. Não falava isso ou só a minha falava? Né? E às vezes a gente se pega falando isso para os filhos. Né? O que vai ser de você sem mim? Né? Minha mãe falava que eu não achava nada. Né? Se eu for aí e achar, né? E aí, se você imaginar o tanto de pessoas que precisou existir para você estar aqui, né? Que às vezes a gente não percebe, a gente não tem noção. Né? A gente vai seguindo a nossa vida no piloto automático, a gente levanta, né? E vai tocando, vai trabalhar e vai fazendo, a gente não percebe. Mas olha só que interessante, ninguém se faz sozinho. Para vir ao mundo, você precisou de um homem e de uma mulher. Não é? Você precisou de um sêmen e de um óvulo. Ponto. Então precisou do outro. Para ter um nome, precisamos que alguém nos desse o nome. Né? Praticamente aqui, eu não sei, acho que ninguém escolheu o próprio nome. Não é? Alguma psicografia assim. Ó, quando eu nascer, eu gostaria de ser chamado tal, né? Entregou a psicografia, a cartinha para a mãe? Acho que não. Né? Para nascer, você precisou de um enfermeiro, de um médico, de uma parteira, enfim, de uma outra pessoa para ajudar. Para se alimentar, vestir, banhar, estudar, de outras pessoas também. Né? O ser humano é o animal que mais demora para ter a sua individualidade, a sua independência. Né? A gente às vezes fica até mais de 8, 9, 10 anos, né? Precisando de outro ser humano para nos ajudar. Né? Quem já viu na natureza, o cavalo, a vaca, enfim, nasceu, dá 2 lambidas e vamos embora e fique de pé e vamos, né? E a gente não, a gente precisa. Né? E como é bom, né? Quando você está fazendo faculdade fora, assim, você volta para a casinha da mãe, ela faz aquela comidinha que você gosta, coisa boa. Né?
necessidades materiais, né? Então, por exemplo, nós para nos vestirmos, a gente precisou de outras pessoas fazerem a nossa roupa, né? Para nós estarmos aqui hoje, precisamos de pessoas construírem o centro que a gente está aqui dentro. Nós precisamos dos outros, né? Para passear, se divertir, para ganhar dinheiro, né? A gente sempre está trabalhando para alguém está trabalhando para a gente, né? Quando você vai passear, tem alguém trabalhando, alguém servindo, alguém dirigindo ônibus, alguém arrumando sua cama no hotel, não é assim? Para ter carinho, afeto, amor, atenção, compreensão, então, nem se fala. A gente só consegue carinho, afeto, amor, compreensão com o outro. Ou você consegue isso com o seu carro novo? Carinho, afeto, amor, compreensão, com o carro 0 quilômetro que você foi na agência e tirou? Não consegue, né? Para ser pai ou ser mãe, nós precisamos do filho. Não dá para ser pai ou ser mãe sem uma terceira pessoa, que é o nosso filho. Pode ser até um pet, né? Agora está na moda a gente ser pai de pet também, mas é um outro, né? É um animal, mas é um outro. E aí, que eu sempre brinco na velhice, né? Como a gente precisa. Eu tinha uma vozinha de 93 anos, faleceu na semana passada. 93 anos. E foi uma segunda mãe para mim. Então, assim, eu sempre estava junto, acompanhando, né? Não cuidava 100%, mas sempre que podia, estava lá. E como é difícil a velhice, não é? Nós vamos ficar velhos, se Deus quiser. Só tem um jeito de não ficar velho, né? Mas a gente não quer. A gente quer ficar velho. Então, precisaremos de outras pessoas para cuidar da gente. Para dar banho, para trocar, para levar para passear, né? Tem uma história do padre Fábio de Mello que ele diz assim, que ele gostaria de alguém que gostasse tanto dele, que de manhãzinha levasse ele para tomar sol, né? E que gostasse mais ainda depois para se lembrar, meio-dia de tirar, né? Porque senão fica difícil. Então veja que interessante, nós precisamos desde o início da nossa vida até no final da nossa vida, porque aí chega o funeral da nossa morte. Se você desencarnar e ninguém vier te pegar, você vai ficar no mesmo lugar, o corpo, né? E aí as pessoas vêm, né? Aí tem o velório, né? Eu costumo dizer, antigamente eu brincava, né, que achava quando eu era mais adolescente que o velório era uma bobeira, afinal de contas, né, a pessoa para quem você estava indo não ia te ver, né? E aí depois a gente começa a estudar a doutrina espírita e percebe a importância, né, que é você prestar suas condolências, e mais ainda para a família, para os amigos, né, que às vezes você está lá naquele momento tão difícil e você percebe que tem pessoas que se importam com você a ponto de parar o que está fazendo para ir lá ficar uns minutos com você, né? O velório vazio é triste, né? É triste. Antigamente, não sei aqui, mas antigamente em Catanduva varava a noite, era 24 horas de velório. Agora, graças a Deus, interrompe o velório, acho que 10 horas da noite e reabre no outro dia. Mas antigamente ficava o corpo lá, a família ficava, né? Estava direto. Então veja a importância do outro, né? Vocês acreditam que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de bobeirinha? Só para deixar registrado? Não é o maior mandamento? Por que será? Por que será? Porque os outros são a nossa essência. É simples assim. Ilusão e desilusão. Aí vocês falam assim: poxa, Lucas, mas é tão difícil lidar com as pessoas. E como é difícil. E vocês acham que são facinhos de lidar? Pergunta para o marido, pergunta para a esposa se é tranquilo. Vocês acham que eu estou falando aqui e falam assim: nossa, esse rapaz é só doçura, né? Também que minha esposa não está com o microfone na mão, né? Nós somos difíceis. E por que existe essa dificuldade? Por que existe muitas vezes esse afastamento de pessoas? Porque a gente não aprendeu a compreender o outro ainda. E aí acontece aquilo ali, a desilusão. Por que eu coloquei a máscara do cordeiro do lobo?
né? Que a gente fala, nossa, isso aí é um lobo na pele de cordeiro. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente faz uma projeção no outro do que nós gostaríamos que ele fosse. Né? Então o que a gente faz? A gente acredita que a nossa felicidade está no outro, nas mãos do outro. Que o outro tem a obrigação de nos fazer feliz. Né? E isso em todo relacionamento. Não é só marido e mulher, namorado e namorada, não. É pai, mãe, filho, é tudo. É tudo. Nós fazemos uma projeção do que a gente acredita ser o ideal para nós. E muitas vezes a pessoa, para nos agradar, ela acaba também fazendo um teatrinho ali, né? Não é assim? Na conquista a gente não faz isso? Né? Quando a gente começa o namoro assim, a gente abre a porta do carro para as crianças entrar, bate a porta, puxa a cadeira, né? Depois como é que vai ficando, né? Bobear, esquece a esposa na calçada e vai embora, né? Então por quê? Porque a gente gosta de fazer essa sedução para que o outro, né, se apaixone por nós. E todos nós somos assim. Todos nós. Né? Mas aí o que acontece? Vai chegar um momento em que nós seremos nós mesmos. E aí vem a desilusão. Chico já dizia que a desilusão é a visita da verdade. E a gente não quer a verdade. A gente prefere, né, acreditar no que a gente acha que fica mais confortável para nós. Olha como a gente é egoísta. A gente quer que a vida seja confortável para a gente. Às vezes está dando um monte de sinal. Não é assim? Um monte de sinal. Né? Aquela pulguinha atrás da orelha já está beliscando. Você fala, não. Né? E aí acontece quando não tem mais jeito. Né? Aí você acaba se desiludindo. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que a felicidade está na mão do outro. Não tem aquela coisa da metade da laranja, né? A tampa da panela, a cutícula da unha, não é assim que a gente fala? Ai, achei a tampinha da minha panela. A gente precisa ser feliz sozinho para conseguir ser feliz acompanhado. Porque o outro nunca vai suprir 100% das suas necessidades. Né? E você também tem que ser feliz para poder tornar o outro feliz. Senão gera-se apego, ciúme e um monte de outras coisas. Né? E aí acontece feminicídio, né? Acontece os homicídios. Olha só onde a gente vai. Né? Cada um tem o seu ponto de vista. Quando eu mostro essa imagem, alguns de vocês vão ver um crânio, outros vão ver uma mulher, né, com as pernas, com a cabeça entre as pernas e as mãos na nuca. Né? Então, cada um de nós temos pontos de vista diferentes no primeiro momento. Mas por quê? Porque nós temos experiências diferentes desde o início, desde a nossa primeira encarnação. Então, por exemplo, eu vim de Catanduva até aqui. Eu posso estar mais cansado que quem mora aqui do lado? Posso, não posso? Mas muitas vezes a gente fala assim, você está cansado do quê? Não é assim que a gente faz? Porque a minha régua tem que ser a régua padrão para todo mundo. Não é assim? Por que você não tem paciência? Tem que ter mais paciência. Né? Por que você tem medo do escuro? Não tem nada lá. É assim que a gente fala para os nossos filhos. Mas e as experiências? E os traumas? Né? E as dores que nós passamos? Muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu. Né? Às vezes alguém chega no centro, não sei se acontece aqui, mas às vezes alguém chega no centro, você fala, boa noite, a pessoa não te responde. Você fala, nossa senhora, grosso, mal educado, sem educação, pessoa chata, suportável, correndo na barriga. Você sabe o que aconteceu minutos antes dele entrar ao centro? Às vezes o centro foi a única coisa que ele conseguiu pensar para poder vir e espairecer as ideias. E a gente julga, né? E aí Chico Amor Xavier diz o seguinte para a gente. Olha que coisa linda.
Nunca prejudicarás alguém sem prejudicar-te. E nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo. Através das nossas ações sobre os outros, traçamos os nossos próprios caminhos. Pronto. Só bater uma foto, levar para casa e está resolvido. Quanto mais elevado o espírito, mais sucinto, né? Ele é. Eu preciso de 1 hora para explicar isso daqui. E Chico, em 4 linhas, falou. Acabou, é isso mesmo. Nunca você vai fazer nada para alguém que não vai voltar para você. Ah, mas eu já fiz tanto bem e nada aconteceu. No teu tempo. Qual que é o teu tempo? A gente acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, do jeito que a gente acredita que tem que ser. Né? Ah, mas tem tanta gente que faz tudo errado, aí passa a perna nos outros, que está super bem, está super feliz. Será? Você está dentro da casa da pessoa para saber? Será que ela põe a cabeça no travesseiro bem tranquila, assim, dorme os sonhos dos justos? Não é? Então a gente tem que entender que ação e reação é uma lei verdadeira. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você é uma pessoa que reclama, que xinga, que ofende, que é mal educada, pode ter certeza que pessoas boas não vão permanecer por muito tempo do teu lado. Não vai. Não tem jeito. Vocês conhecem pessoas assim, que só reclamam? E alguém sempre precisa estar fazendo alguma coisa? Ou é o governo que está ruim, ou é o prefeito que não presta, ou é o dirigente do centro que precisa arrumar não sei o quê, é porque está muito frio, é porque está muito calor. Nunca está bom. Mas o que ela faz para melhorar? O que a gente faz para melhorar? Nada. Muitas vezes. Agora, se você lê bons livros, se você elogia as pessoas como é necessário, não é aquele elogio falso, né? Que minha mãe da gente fala, você emagreceu, mas eu queria, mas não, está igual, né? Aquele elogio sincero, aquela palavra de carinho, né? Mandar uma mensagem bacana, e você percebe que a pessoa está passando por uma situação. Sabia que depois isso retorna para a gente? Não tem como, isso eu estou dizendo, isso é uma lei. Né? E aí o que acontece? Com os outros, somente com os outros, a gente se aperfeiçoa e evolui. O que a gente evolui? A gente evolui o perdão, a gente consegue melhorar a nossa empatia, a nossa paciência, ter mais cuidado, ter solidariedade, ter ética, verdade, gratidão, respeito, humildade, companheirismo e amizade. Se a gente fizer, se a gente apertar tudo isso assim, ó, o sumo, o supra-sumo de tudo isso é o amor. Que Jesus vem há 2000 anos tentando nos explicar, tentando nos mostrar, mas a gente é cabeça dura e não entendeu. Mas a gente vai chegar lá. Né? Temos que ter isso como objetivo. A gente vai chegar lá. Não é? Então é através do outro que a gente consegue praticar isso. Qual que é o lema, qual que é a bandeira do Espiritismo? Fora da caridade, não é salvação. E a gente faz caridade com quem? Com o outro. Né? É com o outro. Conhece-te a ti mesmo. Olha só que bacana. Poxa, Lucas, mas como que eu não vou me desiludir? Como que eu vou me relacionar melhor com as pessoas? Como que a gente faz, né, para não ter tanta desilusão, né? Porque tem pessoas que têm alguns problemas que a gente não consegue, né, nem ficar perto realmente, né, não tem afinidade, é muito difícil. O que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, reforma íntima. Né? Conhecer a você mesmo. Fazer um mergulho interno e entender quais são, né, as suas dificuldades, quais são os seus defeitos, as suas imperfeições, as suas sombras. Porque perceba uma coisa, tudo que você enxerga no outro é
é porque você já passou ou está passando. Se você perceber uma maldade, né, alguém fazendo uma maldade, e você entender a maldade, é porque você já vivenciou essa maldade dentro de si. Correto? Se você perceber que a pessoa, né, é mal criada, não tem paciência, tudo é porque você já identificou isso, muitas vezes dentro de você mesmo. A gente só consegue compreender as coisas quando a gente passa por ela. A gente só consegue entender as coisas quando a gente identifica no outro. Né? Se você brinca com uma criancinha de 3 anos, faz uma brincadeira, às vezes ela não vai entender, porque ela não tem o quê? Malícia. Ela é ingênua. Não é assim? Então, quando a gente identifica a maldade, é porque a gente já presenciou essa maldade, já vivenciou essa maldade. E muitas vezes até praticou essa maldade. Né? Se não praticar mais, ok. Então, a reforma íntima, conhecer a si mesmo, é muito importante para que a gente possa se relacionar com as pessoas e entender que nós somos pessoas imperfeitas, lidando com pessoas imperfeitas. Esse planeta é o quê? Provas e expiações, não é isso? É um hospital, não é isso? E como diria a nossa dirigente, o centro é um SAMU, né? Que traz todo mundo aqui e atende. Em Catanduva é chamado de UPA, né? Não sei aqui como é que chama. Enfim. Então nós estamos aqui para nos corrigirmos e ajudarmos os outros a se corrigir. Mas não é dando lição de moral, é tendo paciência, dando exemplo. Allan Kardec diz que os espíritas têm que se reconhecer pelo exemplo, não é pela falatória, não é pelo conselho, é pelo exemplo. Né? Porque não adianta nada eu vir aqui falar para vocês, né? Porque na verdade os primeiros ouvidos que ouvem são os meus, e se eu estou falando tudo isso é porque eu também precisei, né, aprender, estou aprendendo. Né? E aí pisa da porta do centro para fora, é outra pessoa. Né? Eu costumo brincar que dentro do centro a gente fala baixinho: oi, boa noite, tudo bem, seja bem-vindo, não é assim? Que saudade de você, não é assim? Mas em casa, né, os vizinhos que o digam, não é assim? Então que a gente entenda que a gente pode ser espírita dentro do centro, em casa, no trabalho, né? No lazer. A gente pode ser espírita e tem que ser espírita em todos os lugares. Senão não adianta. Né? E aí, meus amigos, para finalizar, essa música que eu vou cantar para vocês, ela é um lema que eu levo assim, sempre comigo. Porque ela é uma aula sobre o autoconhecimento. Né? Almir Sater e Renato Teixeira diz o seguinte: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Então é aquilo que eu falei, não adianta ficar chorando, resmungando, brigando, isso não resolve. Não adianta. A gente ganha as pessoas com um sorriso nos lábios. A gente vence a vida, né, sorrindo, entendendo, compreendendo, ajudando. Não é reclamando, xingando. Né? Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Então é tão duro quando a pessoa, você percebe que tudo que você vai falar a pessoa já sabe. Né? Não, já sei, isso aí, já sei. Quando a gente se torna aprendiz da vida, o fardo fica tão mais leve. Né? E percebam que quando a gente quer fazer perfeito, quando a gente acha que sabe tudo, é o nosso orgulho, é o nosso ego falando por nós. Então eu não sei se acontece com vocês aqui no centro, mas assim, quando a gente chama lá alguém para fazer a prece no microfone, né, é um desespero. Por quê? Porque fala, mas eu não sei falar. Mas você não faz prece em casa todo dia para você, no seu quarto, antes de dormir, quando levanta, sei lá? Aí eu faço, mas aqui é diferente. Por que é diferente? A gente quer usar palavras bonitas, né? Florear ao máximo, né? A gente tem medo do julgamento das pessoas, a gente quer ser perfeccionista.
né? Quer que saia tudo perfeito. E o que é a perfeição? É uma perninha do orgulho. Né? É uma perninha do orgulho. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Olha que coisa linda. O que é a vida? A vida é o que você leva. Né? O que você leva da vida é a vida que você leva. Não é assim o ditado? Agora a gente quer o quê? A gente quer impor a nossa marcha. Não é? A gente acha que a vida tem que ser do jeito que a gente quer. E se não quiser, a gente faz birra. A gente empurra, a gente chora, a gente fica bravo. Né? Olha só a nossa petulância. É aquilo que eu falei. O mundo tem que se comportar de uma maneira que seja confortável para a gente. Tem uma frase do Bruce Lee que ele diz assim, olha só, Bruce Lee é uma palestra espírita. Mas ele diz uma coisa bem legal, ele falou assim, não espere que o tigre deixe de te comer porque você é vegano. Não é assim. Aí eu não como carne, eu vou para a selva, para a mata, nada vai me acontecer. Tem umas histórias de umas onças agora que está pegando o pessoal aí. Então se você é vegano e tiver uma onça perto de você e estiver com fome, ela vai te comer. Fique tranquilo disso, porque é a vida. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, estrada eu vou, estrada eu sou. E é tão bom, né, quando a gente coloca, né, o nosso destino nas mãos de Deus. Isso se chama fé. Está tudo certo. O que está acontecendo está tudo certo. Eu só preciso ver o que eu preciso aprender com isso. Né? Porque a gente tem uma péssima mania, né, de falta de gratidão. Quando acontece uma coisa maravilhosa na tua vida, a gente muitas vezes não agradece. Mas se a gente está passando por uma dor, a gente se pergunta: o que eu fiz para Deus para merecer isso? Eu vou no centro, eu vou nas reuniões, né? Eu leio livros, eu faço bem, faço a caridade, e aconteceu isso comigo. O que eu estou fazendo de errado? O que você precisa aprender com isso? Eu sempre digo assim, uma das coisas da caridade que é muito bacana, é que quando você faz uma caridade, por exemplo, de você ir, no meu caso, né? Você vai tocar no hospital para pacientes que estão acamados, né? Aí você pensa assim, puxa, minha vida está tão boa. Até uma hora atrás eu achei que a vida estava de ponta cabeça. Aí você entra no hospital, aí você vê aquela monte de gente em leitos, dificuldades, uns não sabe se vão sair ainda, se não vão. Aí você fala, vamos agradecer, né? Tem coisa pior do que eu estou passando, muito pior. Mas a gente só olha para o que está faltando, né? Porque a gente tem, a gente não olha não. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e o outro vai embora. É o ciclo da vida. Né? Nesse mesmo hospital que eu falei, tem gente nascendo, né? Criancinhas nascendo, bebezinhos, e tem pessoas partindo. E aí podem ser bebezinhos, podem ser jovens, podem ser idosos, mas é o ciclo da vida. Né? Existem pessoas que às vezes estão perto de nós e nos deixam, mas quantos estão deixando, né, o corpo físico, a gente nem sabe. Né? Mas a gente só se dói que não é com a gente, né, quando está muito próximo. E no finalzinho, o puxão de orelha que ele nos dá. Né? Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. O que ele está falando para a gente? A responsabilidade é sua. A tua felicidade está na tua mão. Não está na mão do outro. Não está na mão de Deus. Está na sua mão. Porque Deus, ele já te deu tudo que você precisa. Tudo. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é de uma classe social bacana, se você mora de aluguel, se você é corintiano, se você é palmeirense, se você é PT, se você é Lula, se é Bolsonaro, não interessa. Você tem a capacidade de ser feliz independentemente de qualquer outra coisa.
Ninguém é 100% feliz o tempo todo. Não tem jeito de ser 100% feliz. Porque se a gente fosse 100% feliz, a gente não saberia o que era felicidade. Para nós seria a normalidade. Então nós precisamos, às vezes, ter algumas nuances, alguns desafios, alguns obstáculos para a gente percorrer, para a gente vencer e se sentir feliz. Não é? Porque senão não tem como. Para existir o dia, tem que existir a noite. Senão a gente não saberia diferenciar onde começava um e terminava o outro. E na nossa vida é assim também. Nós precisamos entender que a felicidade linear e constante só existe nos planos superiores, onde estão os espíritos puros, que não existe mais a ignorância pairando. E nós estamos aqui aprendendo. Então vai haver esses desafios para a gente vencer. Então eu vou cantar essa música para vocês e aí a gente finaliza, tá bom? E essa música acho que todo mundo conhece também. A gente possa ver o outro com mais carinho, e entender que sem os outros não somos nada. Nós aprendemos com os outros, evoluímos com os outros e os outros conosco. Que a gente possa facilitar a vida dos outros também no nosso relacionamento, tá bom?
Muito obrigado. Boa noite a todos.